Primo Levi, A Trégua, capítulo 14, o teatro. Por volta de meados de agosto, foi encontrado, todavia, um terreno de contato com os russos. Apesar do segredo de bastidores, todo o campo veio a saber que os romenos, com o consenso e o apoio das autoridades, estavam organizando uma revista. Os ensaios aconteciam no salão inclinado, cujas portas foram restauradas da melhor maneira e eram vigiadas por piquetes que impediam a entrada de todos os estrangeiros. Entre os números da revista havia uma dança de salto e ponta. O especialista, um marinheiro muito consciencioso, ensaiava todas as noites, num pequeno círculo de conhecedores e conselheiros. Ora, tal exercício era por sua natureza barulhento. Passou por lá o tenente, ouviu estrépito rítmico, forçou o rosto de bloqueio com claro abuso de poder e entrou. Assistiu a 2 ou 3 sessões para incômodo dos presentes, sem sair de sua habitual reserva e sem amansar a sua carranca hermética. Depois, inesperadamente, fez saber ao comitê organizador que em suas horas livres era um apaixonado cultor da dança, e havia tempo seu desejo era o de aprender a dançar, precisamente de salto e ponta, e que, portanto, o bailarino estava sendo convidado, aliás, intimado, a ministrar-lhe uma série de lições. O espetáculo dessas lições interessava-me tanto que encontrei a maneira de acompanhá-las, enfiando-me pelos singulares meandros da Casa Vermelha e escondendo-me num canto escuro. O tenente era o melhor aluno que se podia imaginar, seríssimo, cheio de boa vontade, tenaz e fisicamente bem dotado. Dançava de uniforme, com as botas, 1 hora de relógio por dia, sem conceder um instante de descanso ao professor e a si mesmo. Fazia progressos rapidamente. Quando a revista foi levada à cena, 1 semana depois, o número do salto e ponta foi uma surpresa para todos. Dançaram professor e aluno, e irrepreensivelmente, com impecável paralelismo e sincronia, o professor piscando e sorrindo, trajando uma fantasiosa roupa cigana preparada pelas mulheres. O tenente, de nariz empinado e olhos fixos no chão, funéreo, como se executasse uma dança de sacrifício. De uniforme, naturalmente, medalhas ao peito e o coldre ao flanco, dançando com ele. Foram aplaudidos, como também foram aplaudidos diversos outros números não muito originais. Algumas canções napolitanas de repertório clássico, um Pompiere de Vigiu, um sketch no qual um apaixonado conquista o coração da menina com um maço, não de flores, mas de riba, o nosso fedorento peixe cotidiano. A Montanara, cantada em coro, o maestro do coro era o Sr. Anverdorben, mas tiveram sucesso entusiasmado e merecido 2 números menos comum. Entrava em cena, com passo desajeitado e pernas largas, um grande e gordo personagem, mascarado, agasalhado e mal vestido, parecendo o célebre Bibedum dos pneus Michelin. Saudava o público à maneira dos atletas, com as mãos juntas acima da cabeça. Enquanto isso, 2 criados faziam rolar ao seu lado, com grande dificuldade, um enorme aparelho constituído por uma barra e 2 rodas, daqueles usados pelos levantadores de peso. Ele se curvou, agarrou a barra, esticou todos os músculos, nada, a barra não se mexia. Tirou então a sua crapa, dobrando-a meticulosamente, estendendo-a no chão e preparando-se para uma nova tentativa. Visto que também dessa vez o peso não se levantava do solo, tirou uma segunda capa, deixando-a junto à primeira, e assim tirou várias capas civis e militares, impermeáveis, túnicas, capotes. O atleta diminuía de volume a olhos vistos. O palco abarrotava-se de indumentos. O peso parecia ter criado raízes no chão. Uma vez terminado todas as capas, começou a tirar os casacos de vários tipos, entre os quais um listrado de Raftlin, em homenagem à nossa minoria. Depois camisas em abundância, e sempre após cada peça que deixava no chão, tentava com obstinada solenidade soerguer o instrumento, e desistia sem o mínimo sinal de impaciência ou de surpresa. Porém, enquanto tirava a 4ª ou a 5ª camisa, parou de repente.
olhou a camisa com atenção, primeiramente à distância de um braço, depois de perto, examinou o colarinho e as costuras com ágeis movimentos símios, e eis que extraiu com o polegar e o indicador um imaginário piolho. Examinou-o com olhos esbugalhados de horror, apoiou-o com delicadeza no chão, traçou ao seu redor um pequeno círculo com giz, caminhou para trás, ergueu com uma única mão o aparelho, que então se tornou leve como junco, e esmagou o piolho com um golpe seco e preciso. Depois, terminado o rapidíssimo parêntese, recomeçou a tirar as camisas, as calças, meias, cintas, com gravidade e compostura, buscando erguer em vão o peso. No final, ficou de cuecas, em meio à montanha de peças de roupa. Tirou a máscara e o público reconheceu o simpático e popularíssimo cozinheiro Gritacuco, pequeno, seco, saltitante, atarefado, oportunamente apelidado por César de Mata-Grilo. Batiam palmas, Mata-Grilo olhava ao seu redor atônito. Depois, como tomado pelo susto repentino do público, apanhava o peso, que provavelmente era feito de papelão, enfiava-o debaixo da axila e fugia apressadamente. Outro grande sucesso foi a canção do Chapéu de Três Pontas. Essa é uma canção rigorosamente desprovida de sentido, que consiste num único quarteto sempre repetido. O meu chapéu tem 3 pontas, tem 3 pontas o meu chapéu. Se não tivesse 3 pontas, não seria o meu chapéu, sendo cantado com uma melodia batida e gasta pelo costume, tanto que ninguém mais reconhece a sua origem. Todavia, sua característica e a cada repetição é que uma das palavras do quarteto não seja pronunciada, devendo ser substituída por um gesto. A mão côncava na cabeça para dizer chapéu, uma batida de punho no peito para meu, os dedos que se apertam subindo e seguindo a superfície de um cone para pontas, até que, ultimada a eliminação, a estrofe se reduz a uma balbuciante mutilação de artigos e de conjunções não mais exprimíveis por sinais, ou segundo uma outra versão ao silêncio total, escandido por gestos rítmicos. No grupo heterogêneo dos romenos, devia encontrar-se alguém que tinha o teatro no sangue. Na sua interpretação, esse capricho infantil tornou-se uma pantomima sinistra, obscuramente alegórica, cheia de ressonâncias simbólicas e inquietantes. Uma pequena orquestra, cujos instrumentos haviam sido fornecidos pelos russos, começava por um enxangue emotivo, em tons baixos e surdos. Balançando lentamente no ritmo, entraram em cena 3 personagens sinistros, vestindo capas negras, com capuzes negros na cabeça, e dos capuzes emergiram 3 vultos de pálor cadavérico e decrépito, marcados por profundas rugas lívidas. Entraram com hesitante passo de dança, tendo nas mãos 3 longas velas apagadas. Ao chegarem ao centro da ribalta, seguindo sempre o ritmo, inclinaram-se para o público com dificuldade senil, dobrando-se lentamente sobre os rins anquilosados com pequenos puxões. Para se curvarem e reerguerem, empregaram 2 minutos que eram angustiantes para os espectadores. Readquiriram penosamente a posição ereta. A orquestra ficou muda e os 3 fantasmas começaram a cantar a estrofe insossa, com voz trêmula e entrecortada. Cantaram e a cada repetição, com acumular-se dos espaços, substituídos pelos gestos incertos, parecia que a vida junto com a voz fugia deles. Pronunciada pela pulsação hipnótica de um único tambor em surdina, a paralisia progredia lenta e irreparável. A última repetição, no silêncio absoluto da orquestra, dos cantores e do público, era uma dolorosa agonia, um esforço moribundo. Terminada a canção, a orquestra recomeçou lugubremente. As 3 figuras, com um esforço derradeiro, tremendo em todos os seus membros, repetiram a reverência. Conseguiram incrivelmente reerguer-se e, com a vela que vacilava, com horrenda e macabra hesitação, mas sempre segundo o ritmo, desapareceram atrás dos bastidores. O número do Chapéu de 3 Pontas os deixava sem respiração.
sendo recebido todas as noites com um silêncio mais eloquente do que os aplausos. Por quê? Talvez porque se percebesse, sob o aparato grotesco, o sopro pesado de um sonho coletivo, do sonho que evapora do exílio e do ócio, quando cessam o trabalho e o tormento, e nada protege o homem de si mesmo. Talvez porque se reconhecesse a impotência e a nulidade da nossa vida e da vida, e o perfil torto e arqueado dos monstros gerados pelo sono da razão. Mais inócua, aliás, pueril e macarrônica, foi a alegoria do espetáculo que se organizou em seguida. Era óbvia desde o título, o naufrágio dos abúlicos. Os abúlicos éramos nós, os italianos, perdidos no caminho do repatriamento e acostumados a uma existência de inércia e de tédio. A ilha deserta era Staridorog, e os canibais eram vistosamente eles, os bons russos do comando. Canibais sem economia apareciam à cena nus e tatuados, tagarelavam num jargão primitivo e ininteligível, alimentavam-se de carne humana crua e sanguinolenta. O chefe deles morava numa cabana de ramos. Tinha por escabelo um escravo branco que ficava permanentemente quatro e trazia ao peito um grande despertador, que consultava não para saber as horas, mas para tirar auspícios nas decisões de governo. O camarada coronel, responsável pelo nosso campo, devia ser um homem de espírito, ou extremamente paciente ou estúpido, para ter autorizado uma caricatura tão áspera de sua pessoa e de seu cargo. Ou se tratava, mais uma vez, da benéfica e secular incúria russa, da negligência oblomoviana que aflorava em todos os níveis naquele momento feliz de sua história. Na realidade, pelo menos uma vez, suspeitamos que o comando não tivesse digerido a sátira, ou que estivessem arrependidos. Após a primeira representação do naufrágio, em plena noite, desencadeou-se na Casa Vermelha uma confusão. Gritos pelos quartos, chutes nas portas, ordens em russo, em italiano e em péssimo alemão. Nós, que vínhamos de Katowice e que já assistíramos a um pandemônio análogo, assustamo-nos somente em parte. Os outros perderam a cabeça, os romenos especialmente, que eram os responsáveis pelo roteiro. Espalhou-se logo a notícia de uma represália dos russos, e os mais apreensivos já pensavam na Sibéria. Os russos, por intermédio do tenente, que naquela circunstância parecia mais arrogante e mesquinho que de costume, fizeram-nos levantar, vestir às pressas e colocaram-nos em filas num dos meandros da construção. Passou meia hora, uma hora e nada acontecia. Não dava para entender onde começava a fila, da qual eu ocupava o último lugar e que não alcançava um passo. Além daquela represália contra os abúlicos, corriam de boca em boca as hipóteses mais estranhas. Os russos decidiram procurar os fascistas. Procuravam as duas mulheres do bosque. Faziam-nos inspecionar por causa da blenorragia. Recrutavam gente para trabalhar no kolkhoz. Buscavam especialistas como os alemães. Vimos mais tarde passar um italiano bastante alegre. Disse: "Estão dando dinheiro." E agitava na mão um maço de rublos. Ninguém acreditou. Mas passou um segundo e depois um terceiro e todos confirmaram a notícia. O caso não foi jamais bem compreendido. Mas por outro lado, quem jamais compreendeu porque estávamos em Staridorog e o que estávamos fazendo? Segundo a interpretação mais sábia, nós, pelo menos para alguns oficiais soviéticos, éramos equiparados a prisioneiros de guerra e, portanto, nos correspondia uma compensação pelas jornadas prestadas. Mas com que critério tais jornadas seriam computadas? Quase nenhum de nós trabalhara para os russos, nem em Staridorog, nem antes. Por que recompensavam também os meninos? E principalmente por que a cerimônia devia acontecer de maneira tão tumultuada entre as 2 e as 6 da manhã? Tudo isso está destinado a permanecer obscuro. Os russos distribuíram pagamentos que variavam de 30 a 80 rublos por cabeça, segundo critérios imperscrutáveis ou ao acaso. Não eram grandes somas, mas agradavam a todos, equivaliam a gêneros de conforto para alguns dias. Voltamos para a cama ao amanhecer, comentando de várias maneiras o acontecido,
e ninguém compreendeu que se tratava de um fausto presságio, do prelúdio ao repatriamento. Mas daquele dia em diante, mesmo sem um anúncio oficial, os sinais começaram a se multiplicar. Sinais tênues, incertos, tímidos, mas bastaram para difundir a sensação de que alguma coisa finalmente começava a se mover, que alguma coisa estava para acontecer. Chegou uma patrulha de jovens soldados russos, imberbes e desorientados. Disseram-nos que vinham da Áustria e que deveriam partir logo, escoltando um comboio de estrangeiros, mas não sabiam aonde. Do comando, após meses de inúteis petições, foram distribuídos sapatos para todos que precisassem. Enfim, o tenente desapareceu, como uma assunção ao céu. Tudo era extremamente vago e bastante ambíguo. Mesmo admitindo que uma partida era iminente, quem nos assegurava que se tratava do repatriamento e não de uma transferência, sabe-se lá onde? A longa experiência que havíamos adquirido das maneiras dos russos aconselhava-nos a temperar a nossa esperança com um salutar coeficiente de dúvida. Até mesmo a estação contribuía para a nossa inquietude. Nos primeiros 10 dias de setembro, o sol e o céu se ofuscaram. O ar tornou-se frio e úmido, e começaram as primeiras chuvas, que nos faziam recordar a precariedade de nossa condição. Estrada, prados e campos transformaram-se num desolado charco. Pelos tetos da Casa Vermelha filtrava água em abundância, que de noite se infiltrava sem piedade em nossas enxergas. Mais água entrava pelas janelas sem vidros. Nenhum de nós possuía roupas pesadas. Na aldeia, viram-se os camponeses voltando ao bosque, com carroças de faxinas e de lenha. Outros reencontravam as suas habitações, arrumavam os tetos de palha. Todos, inclusive as mulheres, calçavam botas. O vento trazia das casas um cheiro novo, alarmante, a fumaça penetrante da lenha úmida que ia queimando, o cheiro do inverno que chegava, outro inverno, o terceiro, e que inverno! Mas o anúncio veio, afinal, o anúncio da volta, da salvação, da conclusão de nossos infindáveis horrores. Veio de duas maneiras novas e insólitas, de duas partes, e foi convincente, aberto e dissipou toda a ânsia. Veio no teatro e por meio do teatro. Veio ao longo da estrada enlameada, trazido por um mensageiro ilustre e estranho. Era noite, chovia, e no salão inclinado abarrotado de pessoas, que mais podíamos fazer à noite antes de nos enfiarmos entre as cobertas úmidas? Representava-se o naufrágio dos abúlicos, talvez pela 9ª ou pela 10ª vez. Esse naufrágio era uma obra informe, embora cheia de fantasia, viva pelas argutas e indulgentes alusões à nossa vida cotidiana. Assistimos a todas as apresentações e agora o conhecíamos abundantemente de cor, e cada apresentação nos fazia rir cada vez menos, especialmente aquela cena onde um cantarida, ainda mais selvagem do que o original, construía uma enorme panela de lata sob encomenda dos russos antropófagos, que pretendiam cozinhar os principais notáveis abúlicos. E nosso coração apertava-se sempre mais na cena final, quando chegava o navio. Havia, como é evidente que devia haver, uma cena em que despontava uma vela no horizonte, quando todos os náufragos, rindo e chorando, acorriam à praia inóspita. Ora, justo quando o decano de todos, o velho de cabelos brancos, curvado pela interminável espera, apontava o mar com o dedo e gritava: "Um navio!" Enquanto todos nós, com o nó na garganta, nos preparávamos para o desenlace amaneirado da última cena e para recolher-se mais uma vez aos nossos abrigos, sentimos uma angústia súbita e vimos o chefe dos canibais, verdadeiro deus ex machina, cair verticalmente no palco como se caísse do céu. Arrancou o despertador do pescoço, o anel do nariz, arrancou o chapéu de penas da cabeça e gritou com voz de trovão: "Amanhã vamos partir!"
Fomos surpreendidos e não compreendemos de pronto. Tratava-se talvez de uma brincadeira, mas o selvagem insistiu. Não é mais teatro, estou falando sério. Chegou o telegrama. Amanhã vamos todos para casa. Naquela ocasião, fomos nós, italianos, atores, espectadores e comparsas, que arrastamos rapidamente os assustados russos, que nada compreenderam daquela cena não prevista no roteiro. Saímos em desordem, e foi inicialmente um entrecruzar de perguntas sem respostas, mas depois vimos o coronel, em meio a um círculo de italianos, fazendo 5 à cabeça, então entendemos que a hora havia chegado. Acendemos fogos no bosque e ninguém dormiu. Passamos o resto da noite cantando e dançando, contando um para o outro as aventuras passadas e relembrando os companheiros perdidos, pois não é dado aos homens desfrutar alegrias incontaminadas. Na manhã seguinte, enquanto a Casa Vermelha zunia e fervilhava como uma colmeia que prepara o enxame, vimos chegando ao longo da estrada um pequeno automóvel. Havia pouquíssimos então, razão pela qual o fato nos deixou curiosos, ainda mais porque não se tratava de um carro militar. Diminuiu a velocidade em frente ao campo e entrou aos solavancos na charneca, que se estendia à frente da fachada bizarra. Vimos então que era um veículo familiar a todos, um Fiat 500A, um Topolino em mau estado e enferrujado, com as suspensões piedosamente deformadas. Parou na estrada e foi circundado por uma multidão de curiosos. Dela saiu, com grande dificuldade, uma extraordinária figura. Não parava mais de sair. Era um homem altíssimo, corpulento, rabicundo, no uniforme que não havíamos visto antes. Um general soviético, um generalíssimo, um marechal. Quando saiu totalmente da porta, a minúscula carroceria soergueu-se um bom palmo e as suspensões pareceram respirar. O homem era literalmente maior do que o carro e não se podia compreender como conseguir entrar. Essas suas dimensões conspícuas foram ulteriormente acrescidas e postas em relevo. Tirou do carro um objeto negro e o desdobrou. Era uma capa que ia até o chão, com 2 longas ombreiras rígidas de madeira, um gesto desenvolto que atestava uma grande familiaridade com aqueles atavios. Fê-la virar para o dorso e adaptou as costas, tornando anguloso o seu contorno arredondado. Visto de trás, o homem era um monumental retângulo negro, de 1 metro por 2, que caminhava com majestosa simetria para a Casa Vermelha, entre 2 alas de pessoas, acima das quais despontava a sua cabeça. Como teria passado pela porta, largo como era, recolheu para trás as ombreiras como 2 asas e entrou. Esse mensageiro celeste que viajava sozinho em meio ao lodo num carro utilitário, velho e aos pedaços, era o Marechal Timoshenko, em pessoa. Semyon Konstantinovich Timoshenko, o herói da Revolução Bolchevique, da Carélia e de Stalingrado. Após a recepção por parte dos russos, que foi singularmente sóbria e durou apenas alguns minutos, ele saiu novamente do edifício e conversou amigavelmente conosco, italianos, parecido com o tosco Kutuzov de Guerra e Paz. No prado, em meio às panelas onde se cozinhava o peixe e a roupa estendida. Falava corretamente romeno com os romenos, pois é originário da Bessarábia, e conhecia até mesmo um pouco de italiano. O vento, úmido, agitava sua cabeleira grisalha, que contrastava com a sua complexão sanguínea e bronzeada de soldado, comilão e beberrão. Disse-nos que sim, que era mesmo verdade. Partiríamos cedo, muito cedo. Guerra terminada, todos em casa. A escolta já estava pronta, os víveres para a viagem também, os papéis em ordem. Dentro de poucos dias, o trem estaria esperando por nós na estação de Staridorog.